Na maioria das vezes, a técnica sempre prevalece. Mas não adianta você ser um jogador técnico e não estar na mesma sintonia dos seus companheiros, andar uma marcha abaixo, ou mesmo não demonstrar tanta vontade de estar em campo. Pelo menos essas são algumas impressões que determinados jogadores, né, passam. E eu queria tecer, né, para vocês, meus amigos, minhas breves e primeiras impressões do Tuco Correia, que chegou ao Glorioso, né, pouco antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar um pouquinho sobre ele nessas poucas partidas até agora com a camisa do Glorioso? Fechou? Mas antes, meus caros, vou pedir novamente aquela colaboração a você que está vendo esse vídeo agora. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Cantinho Botafoguense, dê aquela moral, inscreva-se, é muito importante para a gente. E claro, se você já é inscrito ou pensa em se inscrever, não esqueça de dar aquele joinha, o famoso like, que ajuda muito a divulgar esse vídeo de maneira mais ampla aqui no YouTube, né, na plataforma do YouTube. Valeu? Conto com essa ajuda de vocês. Mas, meus amigos, vamos lá, cara. Vamos direto ao assunto, vídeo breve. O Tuco Correia, né, um argentino de 1,88 m, nascido em 94, ou seja, um rapaz jovem, vai fazer 31 anos agora, dia 13 de agosto. Teve o início de carreira lá no Estudiantes, rodou, né, ainda sem muito alarde pela Sampdoria, o Sevilha. Aí sim, teve o seu melhor momento na carreira jogando pela Lazio de Roma, passou também pela Inter de Milão, mas lá não conseguiu nunca ser um titular absoluto, até porque lá a concorrência, né, o Lautaro, tinha na época de Seco, enfim, muito maior. Chegou até o Olympique de Marselha, mas também sem muito destaque, inclusive sem gols oficiais, né, sem nenhum gol oficial, para ser mais preciso. E com a seleção de Argentina jogando ao lado de Messi e companhia, teve algumas participações ok, era um jogador inclusive selecionável, iria para a última Copa do Mundo, mas por conta de uma contusão ele foi cortado, o que abriu espaço inclusive para o nosso saudoso Thiago Almada, né? E aí a carreira do Almadinha começou de fato lá na seleção argentina. Mas o Tuco, cara, eu confesso para vocês que eu não conhecia, realmente não recordava dele, principalmente da Inter de Milão. E quando anunciado, ele veio com uma certa bagagem, uma expectativa muito grande, né? Nesses poucos momentos até até a presente data, se eu não me engano, foi apenas uma partida começando como titular, né? Justamente contra o Sport. Ele parece efetivamente ser um segundo atacante, né? Que é um cara que gosta de flutuar mais entre as linhas, ali entre o meio e o ataque. É um jogador para armar jogada para aquele centroavante mais de área. Então, assim, é inegável que é um cara de técnica. Ele tem um refino. Ele joga de maneira elegante, com toda certeza. Isso, pô, bateu o olho e você percebe. É um cara que sabe jogar bola. Só que ele não tem, ou não me parece ter, como característica principal, um jogo mais acelerado, né, quando tem a bola dominada. Ele parece um cara de toque bom, até parece saber chutar, tocar na bola legal, é inteligente, sabe ocupar espaço, né, entre as linhas, mas realmente a aceleração ou a mobilidade não me parecem ser características principais do argentino. Na verdade, eu vejo isso talvez como os pontos mais fracos ou limitações dele. E assim, deixo claro que cada jogador tem a sua característica, né? Riquelme, o craque Riquelme, falava: para que eu vou correr? Eu não preciso correr para o jogo ser rápido. A bola pode passar por mim e eu torno o jogo rápido com uma bolinha ou outra. Um outro grande exemplo de fazer o jogo correr de maneira bastante veloz era o Busquets, volante, né, ex-Barcelona, camisa 5 clássico, mas com ele a bola não ficava parada, o jogo era dinâmico o tempo todo. Só que, poxa, até o presente momento no Botafogo, né, o Correia me parece um cara sem muita intensidade. É claro, vou dar uma desculpa, né, um benefício da dúvida ainda, porque é um cara que estava numa inatividade, tem um histórico até na carreira de algumas contusões, ele está se adaptando, né, ao país, ao tipo de jogo disputado aqui no Brasil, enfim, aos novos companheiros, ao novo clube. Tudo isso a gente tem que ponderar com toda certeza. Se fosse um pereba por natureza, a gente já perceberia e, pô, na minha opinião, já descartaria de imediato. Mas não é o caso. Ele parece saber jogar bola, ele parece ser muito técnico e ele parece que pode agregar muito ao time. Só que para isso, duas coisas.
o Ancelotti vai ter que encontrar um posicionamento mais adequado para ele, uma função mais específica para ele, e algumas vezes pensar num time, armar um time numa situação em que ele possa agregar, porque exigir com ele em campo velocidade, dinamismo, movimentação constante, eu sinceramente começo a ter sérias dúvidas. Não sei realmente se ele consegue. Por exemplo, jogar pelos lados, como muita gente, né, chegou até a cogitar quando ele foi anunciado, eu sinceramente não vejo condição alguma, pelo menos até o presente momento. Eu acho sim que ele tem muito a agregar e colaborar se realmente atuar como uma espécie de um segundo atacante num esquema lá mais próximo do 4-4-2, sendo uma companhia mais efetiva, mais presente lá o Arthur Cabral, e claro, ele tendo muito mais técnica e inteligência, podendo dar uma flutuada ali por perto, né? Fora isso, realmente acho muito pouco provável, não o vejo como um meia cerebral, não me parece, não, como eu falei, não o vejo pelas pontas e nem o vejo como um camisa 9. Realmente, eu só vejo o Tucu Correia podendo atuar como segundo atacante em 4-4-2. Agora, se esse será o esquema utilizado pelo Ancelotti, caso ele assim decida pela titularidade do argentino, o que eu nesse momento também acho pouco provável, ok. Caso contrário, eu acho muito difícil ele assumir a titularidade em algum momento, vai ficar realmente como uma peça, né, de composição de grupo, e aí, pô, para compor o grupo, um jogador com essas qualidades técnicas, acho sensacional. Não vou nem entrar no mérito se é muito caro ou se é muito barato para não ser titular. Afinal de contas, o dinheiro é do Textor. Cabe a ele analisar se está valendo ou não gastar essa grana para manter o Tuco como reserva ou não. E, claro, eu acredito realmente que o Textor não intervirá a ponto de exigir titularidade, porque ele custa uma grana alta mensal. Mas, resumidamente, meus amigos, eu quero saber de vocês nos comentários qual que é a primeira impressão do Correia para vocês. Eu confesso que estou um pouco decepcionado. Não conhecia, né, repito, mas o fato de ser um jogador selecionável na Argentina, experiência e passagem pelo futebol europeu, né, chegou com um certo alarde, eu esperava mais de imediato. Sem brincadeira, mesmo considerando, de novo, repito, né, entendendo a questão física, inatividade, tempo, né, tempo de jogo, tudo mais, mas, pô, eu tô achando muito parado. Sabe quem ele me lembra um pouquinho? Não sei se vocês concordam. Guardadas as devidas proporções, me lembra um pouco o Eduardo, que saiu no final do ano passado. Jogador, porra, que a gente sabe que entende, né, do esporte, sabe jogar bola, mas tem certos momentos que ele se esconde, ele faz questão de não aparecer como um protagonista, ou mesmo, né, aparecer com aquele, como é que eu dizer, na verdade aparecer, né, sendo uma referência para os companheiros. O Eduardo, tecnicamente, sempre foi uma referência, teve ótimos momentos, mas a característica dele é sempre ser um jogador secundário, né, aquele coadjuvante de luxo. Pode ser que também seja uma característica do Tuco Correia. Mas eu, sinceramente, eu acho que está muito vagaroso. Muito vagaroso. A rotatividade, né? A rotação, na verdade, desculpe, né? A rotação dele é outra. Uma rotação que particularmente me irrita. Inclusive, o Eduardo me irritava por isso. Eu reconhecia ser um jogador técnico, mas a mobilidade, a certos momentos aparecia até uma apatia irritantes. Claro, não estou decretando, né, um caça às bruxas ao Correia, mas eu, sinceramente, por tudo que envolveu o seu chegado, todo o alarde, eu espero que comece a mostrar mais, e muito mais a partir de o quanto antes. O quanto antes. De jogador bom tecnicamente, meus amigos, eu espero realmente partidas acima da média com uma certa frequência e regularidade. E aí tem que saber jogar bola, e ele sabe, mas tem que demonstrar um pouquinho mais de volúpia, de tesão com a bola rolando. Se vai demonstrar ou não, não sei.
Mas aí, tô marcando em cima também. E você? O que você acha? Qual a sua impressão até o presente momento? O que você espera do Correia? Tá gostando? Não tá? Ainda acredita? Ou já vê que, putz, vai ser dor de cabeça? Comenta aí pra gente, valeu? E enquanto isso, meus caros, bora pra música. E todo vídeo aqui no Cantinho Botafoguense, uma sugestão musical que eu deixo no descritivo desse vídeo após você se inscrever e dar o joinha, tem uma certa referência com o tema proposto. Falei agora do Tuco Correia, jogador que tecnicamente é bom, mas é vagaroso, é o famoso marcha lenta, me parece muitas vezes o bicho preguiça. E aí, por conta disso, meus amigos, trago aqui a sugestão de hoje, ó. Hardcore e melódico 98 Mute, banda de hardcore e melódico. E por que eu trouxe essa banda? Hardcore é rápido, mas por conta do nome do disco, né? Slow Motion Riot. Então, assim, uma revolta em marcha lenta, né? Vagarosa. A banda não é. A banda é rápida e porrada. Mas o disco é slow motion. E slow motion, Correia. Toda uma relação. Depois vocês ouçam aí e me digam o que vocês acharam. É muito legal, está mais do que recomendado. E voltamos na expectativa de um novo Correia a partir de agora. Será? Só depende dele. Voltamos a qualquer momento, em qualquer vídeo, então se ligue sempre no Cantinho Botafoguense, inscreva-se, curta e ative o sininho. Valeu? Grande abraço, saudações alvinegras.